Olá, está no ar o Câmara Repórter. Vamos aos destaques de hoje. Após 100 dias de greve, servidores da saúde decidem encerrar a paralisação. Ministro da Ciência e Tecnologia lança em Natal o projeto Internet para Todos. 70% da Zona Norte estão com redução no abastecimento de água. Banhistas e frequentadores da praia de Ponta Negra reclamam do mau uso dos banheiros no calçadão. E ainda, Universidade Federal do Rio Grande do Norte publica a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Isso e muito mais a partir de agora. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, lançou em Natal, nesta terça-feira, o projeto Internet para Todos. O objetivo é levar internet de banda larga a todas as comunidades do estado. O acordo foi firmado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, e o governador Robinson Faria. A solenidade aconteceu na Escola de Governo e contou com a presença de autoridades políticas, como prefeitos de diversos municípios potiguares que serão beneficiados com o projeto Internet para Todos. O Rio Grande do Norte é o primeiro estado do Nordeste a aderir ao programa Internet para Todos. No Brasil, 53 milhões de pessoas não possuem acesso ao sinal de banda larga. É um dos mais importantes programas de inclusão social que acontece no país. Por quê? Porque vai dar oportunidade para que todas as pessoas tenham banda larga, tenham acesso à internet. É um satélite de propriedade do governo brasileiro, aliás, é o primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, que tem uma capacidade bastante ampla e que vai poder, através de uma antena, levar conectividade a determinada localidade. Vai dar qualidade de vida a toda a população do estado, moradores da zona rural, nas praias, nas fazendas, nos sítios, nas escolas, vão ter banda larga. Então, a qualidade de vida, o acesso à informação, então, o padrão de cidadania da população cresce muito. O governador Robinson Faria destacou os ganhos da parceria e explicou como o programa será implantado. É gratuito, não tem custo para as prefeituras. É só o prefeito aderir ao programa, já vai ser instalado. Os municípios que fizerem a sua adesão até o final do mês de fevereiro poderão assinar os contratos já no dia 12 de março em Brasília e em algumas semanas poderão começar a contar já com a instalação dos equipamentos que vão trazer essa conectividade nessas localidades apontadas. Para o prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo, o programa será de grande utilidade para a população. Nos municípios pequenos do interior, até de um porte melhor, eles têm um problema dos provedores serem de pouca potência, de baixa potência. Então, com a banda larga chegando, vindo inclusive com esse apoio do governo federal, deverá melhorar os municípios nessa parte, no atendimento a esse trabalho da tecnologia da informação, né? As secretarias dos municípios, os hospitais deverão ter uma internet de maior potência. E com isso a gente possa também até servir, quem sabe, a população com um custo mais barato desse trabalho de internet no interior do estado. E durante o lançamento do projeto, Robinson Faria falou sobre a possibilidade do governo fazer saques das aplicações do Fundo Financeiro da Previdência sem o pagamento de multas. O Instituto de Previdência do Estado pediu as informações técnicas ao Banco do Brasil e um relatório foi entregue à Justiça, que agora deve julgar o recurso contra o bloqueio do saldo do FUNFIR. Eu acho que vai prevalecer o bom senso, direito também é bom senso. Não é só a parte técnica, mas também a parte também do bom senso social. Eu acredito que os desembargadores irão atender esse clamor do servidor. Não é um clamor só do governador que entrou com o pedido, mas também do cidadão, do aposentado, do pensionista, do inativo, que quer receber o seu salário. Então eu acho que quanto mais cedo o TJ julgar, melhor para o aposentado que está esperando. Eu acho que com isso o Estado irá colocar o calendário quase em dia. A nossa meta é uma meta ousada, vou até falar aqui com muita ousadia mais uma vez, é que o nosso trabalho é que dentro de 2 meses possamos estar com o calendário em dia. Os atendimentos nos hospitais de saúde do estado devem ser normalizados. É que os servidores da saúde encerraram a greve. Larissa de Souza tem as informações.
Após 100 dias de paralisação, os servidores da saúde do estado decidiram encerrar a greve. A decisão foi tomada durante uma assembleia da categoria nesta terça-feira. A principal reivindicação do movimento grevista foi o cumprimento do pagamento em dia pelo governo do estado. Para falar sobre o balanço dessa paralisação, eu converso agora com o coordenador geral do Sindisaúde, Manuel Egídio. Manuel, qual a avaliação vocês fazem desse movimento, que exigiu principalmente o cumprimento do pagamento dos servidores? Olha, o nosso balanço final é um balanço positivo, não 100% positivo, porque infelizmente nós continuamos ainda com os aposentados e pensionistas com os seus salários atrasados. Os servidores ativos da saúde estão com seu pagamento de janeiro em dia e já uma previsão também do cumprimento do pagamento para o mês de fevereiro. Também nos fica um problema com o 13º, mas a avaliação é de que o movimento completando 100 dias, precisamos reavaliar nossas estratégias, reorganizar os serviços. Dia 8 faremos uma paralisação, no Dia Internacional de Luta das Mulheres, e no dia 14 de março uma nova assembleia, onde estaremos avaliando toda a conjuntura do Estado, a questão dos pagamentos, e aí, se for o caso, retomando a greve com toda a força. E agora o que interessa também para toda a população, como é que fica a retomada dos serviços nos hospitais, nas unidades do Estado, que tiveram uma redução dos atendimentos ou paralisação também até alguns setores? Os setores, os serviços que funcionam com escala de plantão, a partir da passagem de plantão de hoje, 19 horas, já estarão sendo normalizados com o número de servidores na sua totalidade. E alguns serviços que só funcionam pela manhã vão estar retomando a funcionamento amanhã, a partir das 7 horas. Então, há uma retomada de todos os servidores ao serviço e aí a gente vai continuar, claro, denunciando a falta de condições de trabalho, a falta de insumos, de materiais e o déficit existente de servidores, que acreditamos e esperamos que o concurso realmente da saúde ocorra para que nós possamos ter pelo menos um alento no número de servidores para cuidar melhor da população. E nós não iremos aceitar nenhuma retirada dos nossos direitos com os projetos que tem do governo na Assembleia Legislativa. Manuel Egídio, coordenador-geral do Sindisaúde, obrigada pelas suas informações. Larissa de Souza para o Câmara Repórter. Parte da Zona Norte está com abastecimento de água reduzido a partir desta terça-feira. Simone Silva. E é isso, após a manutenção e reparo na bomba da Lagoa de Extremóis, que apresentou problemas mecânicos, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte promete religar toda a rede em até 72 horas, beneficiando assim os bairros da Zona Norte que foram atingidos pelo desabastecimento de água. Simone Silva para o Câmara Repórter. No Brasil, mais de 34 milhões de pessoas recebem benefício da Previdência Social. E todos os anos, essas pessoas precisam comprovar junto ao INSS que continuam vivas e no direito de receber o benefício. Entretanto, mais de 4 milhões de pessoas ainda não realizaram o procedimento e podem ter o benefício suspenso. José Raimundo está aposentado há 16 anos. Todos os anos, no dia do aniversário, ele vem até a sede da Previdência Social para realizar a comprovação de vida. É a garantia para continuar recebendo o benefício da aposentadoria. Todo ano eu preciso fazer. Eu faço porque senão já viu, fica como morto e não recebe, né? O prazo para a comprovação de vida em 2017 foi prorrogado até o dia 28 de fevereiro, já que cerca de 10% dos beneficiários brasileiros ainda não realizaram o procedimento. Qual é a consequência disso, O benefício pode ser suspenso, então as pessoas elas precisam ficar atentas a esse prazo para que não haja uma suspensão do seu pagamento do benefício. É importante lembrar que o beneficiário não precisa necessariamente vir até aqui a sede da Previdência Social. Ele pode sim realizar a comprovação de vida na própria agência em que ele recebe o benefício, precisando apenas levar um documento de fé pública, um documento com foto. Alguns bancos possuem um sistema de biometria e estão utilizando a tecnologia para realizar a comprovação nos terminais de autoatendimento, com mais rapidez e mais comodidade. O procedimento é obrigatório para todos os beneficiários. Precisa fazer o quê? Constituir um procurador, A esse procurador tem que levar um atestado comprovando que a pessoa não pode se locomover ou está doente, ou algum problema que realmente, mas tem que levar um atestado de vida de um médico, que foi ao médico e que o médico comprovou que a pessoa está viva.
Nossa reportagem deu uma volta no calçadão de Ponta Negra para saber como está a situação dos banheiros públicos. Banhistas e frequentadores da praia reclamam do mau uso de algumas pessoas. A orla de Ponta Negra, a praia urbana mais conhecida de Natal, possui 6 banheiros públicos disponíveis aos banhistas. Atualmente, a manutenção dos equipamentos é feita por comerciantes do local. Eles chegam a desembolsar R$ 50 por dia para manter a limpeza em ordem. A gente que está cuidando, porque da culpa é material, para pelo menos oferecer mais uma oportunidade ao turista, né? Os banheiros eu estou cuidando todo dia, tem uma pessoa tomando de conta, sempre limpando os banheiros, entendeu? Pagando a diária dela, ela tendo o almoço, sempre está limpinho para todo o público usar, o estrangeiro, o turista e o natalense. Apesar do esforço dos comerciantes, é fácil comprovar a sujeira dos banheiros. Vazamentos, entupimentos, lixo visível e chão cheio de areia e lama são cenas comuns. Nativos e turistas reclamam. De limpeza eu acho muito precário. Tem que ter uma higiene constante, por causa que vem vários turistas aqui. Eu sou daqui de Natal, mas tem que ter, por causa que os turistas eles vêm e vê a higiene da gente. Tem que ser muito limpo, né? Porque como que a gente vai usar assim? Não tem outro? Tem né? que usar do jeito que tá. Tem que usar do jeito que tá. Uma das comerciantes responsáveis de 2 dos banheiros da Erivan França e que prefere não se identificar, denuncia o mau uso por parte dos frequentadores. Além de quebrar, de não serem cuidadosos com nada, eles sujam, eles fazem necessidades no chão, eles jogam as coisas no chão. Então realmente é uma coisa que não tem que ser cobrado. Eu acho que nem que for R$1, 50 centavos de cada usuário tem que ser cobrado. Após o carnaval, havia um compromisso da prefeitura que seria iniciado um processo licitatório para a privatização de todos os banheiros ao longo da Avenida Erivan França. A privatização dos equipamentos traria benefícios aos banheiros, mas divide opiniões. Eu estou aqui já há 2 anos, já vi a prefeitura cuidando, e o povo sujando, o povo joga lixo mesmo. Então, já que ninguém cuida, eu acho que tem realmente que ser cobrado, até mesmo para que as pessoas tenham, para dar um pouco mais de valor. Se fosse privatizado, eu acho que a turma zelava mais. Eu acho que era para botar uma firma, para privatizar, normal assim, tanto a torneira com as águas, como o banheiro também. Ia ser mais cuidado assim, sabe? Eu não sou a favor nem contra. Agora, se a prefeitura entregou para mim a chave, eu assinei, o rapaz veio aqui tudinho, eu preferia ficasse aqui, a gente tomando de conta para todo mundo usar. Que for privado, muita gente, outros não vão querer pagar. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte publicou a 2ª chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que inclui aprovados e suplentes para preenchimento das vagas remanescentes da instituição. Os candidatos devem consultar a lista de convocação no www.sisu.frn.br. O cadastramento dos aprovados na 2ª chamada será de 21 a 24 de fevereiro na Escola de Ciência e Tecnologia. O horário de cadastramento é das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde até às 5 horas. E ainda falando sobre educação, o IFRN está com inscrições abertas para o PROITEC, Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania voltado para estudantes. Mara Rochelle tem os detalhes. O objetivo do PROITEC é promover o aprofundamento de conhecimentos de jovens da rede pública de ensino nas matérias língua portuguesa, matemática, ética e cidadania. Podem se inscrever alunos que estão cursando o 9º ano ou que já concluíram o ensino fundamental. O prazo é até o dia 15 de março. O IFRN ressalta que este curso, juntamente com a prova, é apenas para avaliar os conhecimentos dos estudantes e não dá acesso aos cursos ofertados pela instituição federal. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. O endereço eletrônico para inscrição é o www.processoseletivo.ifrn.edu.br. A taxa de inscrição custa R$ 30. Na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Natal, após o recesso parlamentar, os vereadores decidiram manter as votações dos projetos no período da manhã. E já nesta terça-feira, várias matérias foram aprovadas pelos parlamentares. Confira. Clima de confraternização e momento de iniciar o planejamento para o ano de 2018. Na primeira sessão do ano, apenas 2 vereadores não participaram das atividades legislativas. O vereador Fernando Lucena e a vereadora Eleika Bezerra.
O presidente Ranieri Barbosa falou sobre a expectativa para o novo ano. Será um ano, que eu digo, de muita produtividade, porque todos estão motivados, empenhados, e é importante dar uma resposta, inclusive nesse momento todo que o Brasil passa por um período de mudança, transformação, inclusive com a imagem da política e dos políticos, é uma forma de resgatar pelo trabalho. Então acredito que a produtividade legislativa será considerada uma das melhores dessa casa. Outra ausência sentida foi a do vereador Sandro Pimentel, que continua de licença médica. O suplente do PSOL, Maurício Gurgel, assume a cadeira até o dia 16 de março. Ele também falou sobre a expectativa do trabalho na Câmara Municipal. Estamos preparando alguns projetos de lei já de entrada. Um trata sobre a questão de dar transparência aos aluguéis dos prédios, dos imóveis locados pela Prefeitura. Tem uma placa de identificação em cada imóvel desse para que a população saiba quanto foi gasto, o objeto do contrato. Nós esperamos também ter um ano em que as eleições não atrapalhem a produção legislativa, né? E precisamos também ter uma casa que fiscalize, que essa é a principal atribuição do vereador. Logo no início da sessão, os vereadores deliberaram sobre o horário regimental da Câmara. Por 14 votos a 12, o plenário decidiu pela permanência das sessões no turno matutino. Entretanto, diferente do que aconteceu no ano passado, as sessões agora serão iniciadas às 9 da manhã, começando pelo pequeno expediente. E a partir das 10 horas, eles iniciam a leitura da ordem do dia. Eu acredito que os vereadores, as comissões e as audiências públicas que permanecem pela manhã, com certeza a economia é fabulosa para a casa. Então eu acredito que o rendimento, né, legislativo será maior. As sessões começando de manhã, os vereadores terão a oportunidade de se planejar e agendar compromissos que possam acontecer no horário vespertino, ou seja, à tarde, né? Visita às comunidades, visita às secretarias, como também as solenidades que acontecem na cidade do Natal. Na ordem do dia, a vereadora Eudiane Macedo conseguiu a aprovação em segunda discussão dos 3 projetos de lei encaminhados ao plenário. Um deles garante a ampliação das atividades culturais e esportivas nos centros educacionais unificados. Quem não conhece o CEL, vale a pena conhecer, porque lá tem uma biblioteca, a coisa mais linda. Lá tem quadra esportiva, tem uma sala de teatro que várias escolas particulares aqui da cidade não tem, e lá tem, mas não tem a utilização e a manutenção adequada. Então esse projeto foi justamente para isso, para se ter mais esportes, mais utilização àquele equipamento, que desde 2015 foi inaugurado, mas não tem a utilização adequada. Os vereadores ainda fizeram a leitura dos novos projetos de lei, decretos e requerimentos encaminhados para apreciação. O Executivo Municipal enviou vetos à Casa Legislativa. Entre vetos parciais e integrais, ao todo, a Prefeitura encaminhou 25 vetos que serão votados ao longo do semestre. Nós iremos fazer uma distribuição dos vetos para que não prejudique o andamento dos trabalhos das sessões ordinárias, em que a Comissão de Justiça vai ter que analisar os 25 vetos que ainda não foram analisados, para que possamos dar, após o parecer da Comissão de Justiça, que é obrigatório regimentalmente, vir ao plenário para votação. À medida que for tendo toda já a aprovação da Comissão de Justiça, definindo e indiferindo os pareceres das ações do veto, vamos colocando também na mesma medida 2 a 3 vetos ao dia, para que possamos zerar a pauta o quanto antes. E veja a seguir a entrevista com João Paulo Mendes, secretário de Segurança Pública e Defesa Civil de Natal. Até já! Mais de 50% das crianças do 3º ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente aprende as letras muito bem. Qual é a que parece uma casa? O A. Qual que parece um raio? O Z. Se você não for à escola, você não vai saber. Para aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil.
Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da Rede Legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e agora chegou a hora da entrevista do dia. Eu recebo aqui João Paulo Mendes, ele que é secretário de Segurança Pública e Defesa Civil de Natal. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Estamos às ordens aí, sempre que chamar, a Secretaria está de portas abertas para a TV Câmara. Bom, secretário, a gente vai começar falando primeiro sobre alguns alertas que foram dados no final de semana por conta das chuvas, né? Choveu muito, vários bairros alagaram, algumas casas também, infelizmente. Como é que foi o trabalho da Defesa Civil para ajudar, então, essas pessoas que sofreram transtornos? O trabalho da Defesa Civil, ele funciona, a gente tem 30 agentes que trabalham em plantões, onde funciona 24 horas por dia, ligando, a Defesa Civil vai até o local. Então, existe realmente alguns transtornos, mas a cidade conseguiu superar com uma certa resiliência, e os transtornos acontecem devido a um lixo que está na porta, que vai para um bueiro e aquela água sobe, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer nosso trabalho e conseguimos ajudar a população. Agora, quais são os atendimentos, então, que numa situação como essa a Defesa Civil atende? A Defesa Civil, ela atua diretamente na iminência de alguma situação que coloque em risco a população. Então, a água de uma lagoa está subindo, pode entrar dentro de uma casa. Então, a gente tenta fazer a remoção dessas pessoas que ali estão. Ou uma cratera que vem abrir numa rua, caso não gere problemas nenhum para a residência, então é interditado só o local. Caso gere, tenha que ser interditada a casa, aí realmente a gente atua na casa e tenta, com o trabalho de convencimento, de tirar os moradores de dentro da residência. Então depende muito da situação naquele momento, no momento pontual da ocorrência, quando os agentes chegam para prestar o serviço. E é possível a gente saber quantas áreas de risco nós temos aqui em Natal, secretário? É difícil eu chegar para você e dizer qual as áreas de risco, mas é um número absoluto, é isso? Exato, mas é bem conhecido. Nós estamos com obras de saneamento na Zona Norte, então esses locais, por o asfalto, as próprias ruas não estarem calçadas, e havendo um grande volume d'água, são locais propensos a haver erosão daquela área. Mãe Luísa e a comunidade do Jacó já são comunidades conhecidas quanto a isso, e as demais que são pontos de alagamento que infelizmente acontecem. Bom, e como é que a população então faz para acionar a Defesa Civil? Para acionar a Defesa Civil tem que ligar para o 190, nós trabalhamos em parceria com o CIOSP, onde é feita justamente esse levantamento, e baseado nisso eles transmitem para a gente essas ocorrências e a equipe vai até o local. E explica para a gente essa questão de que a população muitas vezes em situação de risco, a população hesita em sair de casa porque tem medo de perder os seus objetos, tem medo inclusive das casas serem até invadidas. A recomendação é que as pessoas atendam o pedido então da Defesa Civil e em alguns casos até do Corpo de Bombeiros, é isso? Exatamente, porque a situação, quando a Defesa Civil vem interditar um imóvel, é porque existe risco para os moradores daquela localidade. Então, se o perigo é iminente, até que haja uma reforma ou algo que repare aquela situação e deixe de existir aquele perigo iminente, o ideal é que elas saiam, porque a vida é colocada em risco. Os bens se recuperam, a vida jamais, né?
Agora, secretária, no começo da entrevista, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é a questão do lixo, né? O que é que pode provocar, por exemplo, um copo que eu jogo no chão, uma sacola plástica que eu não coloque para coleta, como é feita pela Urbana? O que é que isso pode ocasionar? Como, por exemplo, no final de semana que choveu muito. Bom, a gente pede à população que até nesse momento de chuva, a coleta regular da Urbana, e se o lixo é colocado antes dessa coleta, o ideal, quando começa a chover, é que esse lixo seja retirado das ruas. Porque se ele for carregado por essas águas, ele pode tampar bueiro, bocas de lobo, irem para lagoas e dentro da lagoa ele entupir a bomba da lagoa, que pode ajudar a secar aquele nível daquela lagoa naquele momento. Então, todo esse cuidado que a população pode ter ajuda, quem mais ajuda é ela. Porque o transtorno, quando vier a ocorrer de uma lagoa enchendo, às vezes próximo de casa ou não, mas vai ter essa questão. Então, o ideal é que o lixo seja tratado com certo cuidado, principalmente nesse momento de chuva. Se estiver chovendo, recolhe o lixo, para no momento oportuno, quando o carro passar aí, realmente colocar ele na rua, e a gente ter esse cuidado de não ficar jogando o lixo em qualquer canto. Então, o armazenamento do lixo é um ponto crucial nesse momento. Agora, secretário, mudando um pouquinho de assunto, o senhor é secretário de Defesa Civil, mas também de Segurança Pública, né? Como é que a Guarda Municipal, por exemplo, vem atuando e contribuindo para melhorar a segurança aqui na nossa capital? A Guarda Municipal hoje, depois aquele fatídico período de dezembro e janeiro, onde a PM se ausentou pelos motivos dela, que a Guarda também reconheceu, ela fez o trabalho para ajudar a população. Nós somos reconhecidos, hoje a Guarda é reconhecida como uma força de segurança pelo Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos nos ausentar desse nosso mistério, dessa nossa função. E baseado nisso, a Guarda hoje, ela tem a ROMU, que é a Ronda Ostensiva, tem o grupamento de prevenção justamente dos prédios da Prefeitura, né, do patrimônio, tem também a Guarda Ambiental e ainda fazemos 2 programas em parceria com a Saúde e com a Educação, que é o ROP e o Rondas, para poder, com tudo isso, levar a população e auxiliar a PM hoje nesse combate. Então, a gente vem fazendo um trabalho colaborativo com as forças de segurança para que, no que tiver ao nosso alcance, a gente possamos fazer, né? Felizmente, a gente não pode fazer tudo, mas a Guarda Municipal faz tudo que pode. A gente tem acompanhado, inclusive, algumas notícias sendo veiculadas de prisões que a Guarda Municipal tem feito. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, inclusive de recuperando carros tomados de assalto. Esse trabalho anteriormente não era feito pela Guarda Municipal, não é isso? Na verdade, esse trabalho sempre foi feito. A questão é que nem sempre é tão divulgado. E naquele período, naquele momento, só tinha a Guarda para fazer isso e realmente a veiculação dessas ocorrências demonstraram que a Guarda atua. Mas a Guarda sempre atuou dessa forma, nós sempre recuperamos carros, ajudamos em prisões, colaboramos com a Polícia Ambiental também nas apreensões, com a DEPREMA, quando vai com isso. Então, a Guarda, ela só talvez não tivesse os holofotes que teve naquele momento, mas o trabalho da Guarda sempre foi feito nesse sentido. E qual é o efetivo da Guarda Municipal? Hoje nós temos 450 homens que trabalham, alguns um pouco mais, e a Guarda já tem... Esses 450 estão trabalhando, como a gente diz, nas ruas, no patrulhamento, por exemplo, no patrulhamento, trabalhando, ROMU que o senhor disse? ROMU. No ROMU, também nos prédios públicos, todos esses trabalham efetivamente assim ou não? Uma boa parte, sim. Agora, a gente tem que levar em consideração que a Guarda já possui 26 anos, então nós temos alguns guardas que não têm mais a mesma condição de ir para a rua como outros, então esses estão sendo colocados até por reconhecer todo o esforço que ele deu no início e hoje, mas sendo colocado em áreas administrativas, mas na rua, efetivamente, nós devemos ter em torno de 150 homens a 200. Existe previsão para concurso público, para a Guarda Municipal, para ajudar ainda mais? Porque aquela situação crítica passou, mas a gente vê ainda, estatisticamente, dados nos noticiários que a violência ainda está assustando bastante a população. Exato. É um desejo nosso que haja o concurso. A economia começa a demonstrar
uma certa resposta. Nós estamos tentando, junto ao prefeito, a partir do momento que haja essa resposta e o município saia dessa condição do limite prudencial e podendo haver isso, a gente espera que realmente possa haver o concurso. Mas, infelizmente, alguns fatores que dependem mais da economia do que, na verdade, de vontade, tenham que acontecer para que esse concurso saia. Ok. Eu conversei então com o secretário João Paulo Mendes, secretário de Segurança Pública e Defesa Social aqui de Natal. Muito obrigada. Eu agradeço a todos os telespectadores e a secretaria está sempre às ordens quando precisar. O Câmara Repórter fica por aqui. Muito obrigada pela audiência de todos. A gente se vê amanhã com as principais notícias da cidade e da Câmara Municipal. Então até lá, te espero.